a bola vai rolar. Vem aí mais um show de emoções do nosso Flusão. Cláudio Cotti. É tudo nosso. Boa noite, galera tricolor ligada, plugada, conectada aqui em www.canalfluminense.com.br. Hoje é dia de Panorama Tricolor. Os maiores escritores e cronistas do Fluminense Futebol Clube. Estaremos aqui a partir das 20h30 até as 21h30. Se passar um pouquinho também não tem problema. E vamos falar sobre a semana do Fluminense, do empate contra o Corinthians. Também temos o assunto da FluFest. Vamos ver se a gente consegue falar ao vivo aqui com o nosso querido Daniel Cohen. Os novos planos de sócio-torcedor, o alemão da FIFA, o livro da Flamenguesa. Temos aqui um convidado especial que vai falar sobre o livro que ele está lançando sobre a Flamenguesa e sobre o escândalo do Brasileirão de 2013, como o Flamengo foi salvo pelo rebaixamento. No oferecimento de Tribo 12, nossa tribo é o mundo, e Aplicanet, transmissão de áudio e vídeo para a internet. Eu vou começar dando boa noite para ele, o nosso mestre cervejeiro Lúcio Bairral. Boa noite, Lúcio. Boa noite, saudações tricolores. Vamos conversar um pouquinho aí sobre essa pane mental que deu na mídia naquela última rodada de 2013. Tá aí, Lúcio Bairral, boa noite, Lúcio. E aqui do meu lado chegou de Niterói, pegou aquele engarrafamento maneiro na ponte. Hoje a cidade tá um caos, né, cara? Caiu um baldezinho de água aqui, uma chuvinha e a cidade para. Pô, levei quase 2 horas para chegar a Tijuca aqui no estúdio Bairhaus. Enfim, vamos dar o boa noite para Renato Ram, que veio de Niterói. Grande Renato Ram. Boa noite, saudações tricolores. Eu fui um pouco privilegiado, só levei 1h30 de Niterói até aqui. Que beleza, hein? Mas tudo bem. E vamos falar hoje do Fluminense, parece que vai manter o mesmo time que jogou contra o Corinthians. Também temos um convidado especial hoje, ilustríssimo tricolor, o Coronel Paulo Ricardo Paú, que está lançando o livro aqui sobre a Flamenguesa, aquele episódio escândalo do Campeonato Brasileiro de 2013, como o Flamengo foi salvo pelo rebaixamento. Boa noite, Coronel Paulo Ricardo Paú. Boa noite a todos, saudações tricolores, agradecer a oportunidade aqui de conversarmos sobre o livro O Escândalo do Brasileirão 2013, como o Flamengo foi salvo do rebaixamento. Você pode ter certeza, Coronel, que a torcida tricolor está em peso ouvindo e vai querer saber muito mais detalhe, que esse livro, eu já garanto aqui, estou profetizando, vai ser um sucesso de vendas. Vamos falar com o nosso querido amigo, o Sestari, não é isso, Sestari? Eu vi o Minuto Tricolor do Sestari no Panorama Tricolor da última semana. Aliás, Paulo Roberto Andel não foi ao jogo, assim como o Lúcio Bairral. Eles estão tricolebando geral, tricolebando, né? Totalmente. Boa noite, Sestari. Boa noite, saudações tricolores para toda a torcida mais bonita do Brasil. E domingo tem Fla-Flu. Agora é a hora da gente ver se o nome dele é Moreira mesmo, que a gente vai precisar de trabalho. Rapaz, já me disseram que ele é o cara do posto Ipiranga, né? Aquele cara que fica ali na beira da estrada. Pô, o cara disse, não é igualzinho, hein? Paulo Roberto Andel com direito à vinheta. Paulo Roberto Andel. Que beleza, hein? Maravilha. Boa noite, Cote. Boa noite, amigos da Rádio Panorama Tricolor, canal Fluminense. Eu farei um adendo ao comentário do nosso querido Wallace Sestari. Se o nome dele é Moreira e não der certo, chama o Alexandre Frota. Que beleza. É isso. Entendeu? Mas é isso. Fluminense aí, depois do empate, parece que deu algum sinal de relativa reação. É difícil julgar sobre reação quando a gente compara com a partida contra o Atlético Mineiro, né? Porque aquela partida foi um desastre completo. Então é quase impossível imaginar que o Fluminense pudesse cumprir uma jornada pior do que aquela. Pelo visto melhorou, teve mais pegada, pareceu mais compacto, esteve mais próximo do gol. Teve sorte também, né? Porque o Guerreiro perdeu um gol inacreditável. Mas é isso, a gente conta que o Fluminense consiga reagir. Vamos ver se realmente o nome dele é Moreira. Vamos ver. Moreira. Tem alguma coisa contra os Moreiras, não? Não, é porque isso é uma brincadeira. Na verdade, quando o Wallace falou o nome dele é Moreira, ele se referia ao jingle de campanha do ano de 1986 do então candidato, depois governador, Wellington Moreira Franco, que era mais ou menos assim. O nome dele é Moreira, o nome dele é Moreira, era isso, entendeu? Que beleza, que beleza. E o Alexandre Frota a gente citou porque eles foram muito amigos, né? Então, o Frota é sempre uma figura polêmica na mídia e tal, e era muito próximo ao governador.
que beleza, maravilha. Estamos aqui na Rádio Flu, uma rádio feita de tricolores para tricolores. Um grande abraço para o querido amigo Daniel Cohen, para a Júlia Develarde, que está aqui ouvindo, Ana Luísa Lima, Ana Luísa Fernandes, Ana Lúcia Meirelles, está aqui em ordem alfabeta. Zé Augusto Catalano, saudade de você, Zé. Esse é um picareta. É um picareta, é um sem vergonha. Olha só, Cote, daqui a pouco tem o Cohen ao vivo, hein? Vamos falar da FluFest dentro de instante. Vamos sim, vamos falar da FluFest, que é uma inovação no Fluminense Futebol Clube, sobre as festas do dia 21 de julho, não sei quando vai ser esse ano, mas enfim, vai ser uma super festa, uma produção sensacional lá do pessoal da Flu Memória. Enfim, estaremos juntos lá na FluFest. Vamos começar falando da semana do Fluminense, Paulo Roberto Andel. Fluminense que hoje não treinou o Wellington Silva. Eu vim das Laranjeiras, o Wellington Silva não treinou, com dores, e também o zagueiro Antônio Carlos. Mas não chega a preocupar pro Fla-Flu. Enfim, o Wellington Silva, ele tinha começado o ano muito bem, né? Depois ele teve uma quedinha de rendimento, é quase razoável, a gente está chegando perto do final do primeiro semestre. Certa oscilação dos jogadores costuma ser razoável, mas eu ainda tenho o Wellington Silva muito em conta, porque quando ele tinha saído do Fluminense, ele tinha cumprido uma jornada muito ruim, e ele jogou no Internacional, foi bem no ano passado. Quando voltou, ele fez um ótimo, ele praticamente foi um dos jogadores que se salvou no campeonato estadual, então acho que ele tem um créditozinho aí. O Antônio Carlos é aquilo, né? Herói de 95, precisa ainda ter uma certa forma, porque afinal de contas ficou mais de um ano sem jogar. Não é qualquer um que de uma hora para outra se recupera. Mas é claro que a gente torce por todo mundo e quer mais que o Fluminense venha completo para uma grande atuação diante do seu, digamos, né, principal rival. Tá aí. Renato Ram quer falar alguma coisa? Mas o Antônio Carlos jogou bem contra o Corinthians. Eu acho que ele foi bem na defesa, porque o gol estava horroroso. E o Renato barrou o Wellington. O Wellington Silva, ele não treinou hoje porque, segundo diz, estava gripado e foi poupado, mas ele vai ficar na reserva. O time já está escalado e quem foi escalado foi o Renato. Acho que a surpresa do treinamento aí foi o Martinúcio. O Martinúcio treinou com a equipe, treinou no time reserva, mas pode ser aproveitado até no banco. Será que dessa vez... Com o salário que ele está ganhando, ele tem que trabalhar um pouquinho, né? Pouquinho, né? Vamos ouvir o nosso convidado, o nosso coronel Paulo Ricardo Paul, que está aqui também, o grande tricolor, falar da semana do Fluminense. O que mais chamou a atenção do nosso coronel aí, o autor do livro, o que mais chamou a atenção dele na semana do Fluminense foi realmente o Martinúcio treinando, essas duas pequenas contusões aí no treinamento, enfim. Coronel Paulo Ricardo Paul. Bem, como todo bom tricolor, né? A gente quer o melhor pro Fluminense. E eu tô muito esperançoso que o Fluminense melhore. Jogos que eu assisti no Campeonato Carioca, eu gostei de poucos jogos do Fluminense, infelizmente. Um campeonato fraco, né? Muito fraco, e o Fluminense poderia produzir muito mais. Mas estou esperançoso, e até porque o próximo adversário é o Flamengo, e o Flamengo sempre nos produz muita alegria, né? Essa é uma grande verdade, né? Então eu estou esperançoso que no domingo a gente tenha uma grande alegria no Fla-Flu. Legal, daqui a pouco a gente vai falar mais sobre a semana do Fluminense, porque nós temos um convidado aqui na linha, tá aqui no telefone aqui da rádio, é o nosso querido amigo, o Daniel Cohen. Daniel Cohen, você nos ouve aí? Boa noite, Cohen. Boa noite, Cláudio, boa noite, ouvintes, boa noite todo mundo aí, o Paulo, o Lúcio, o Wallace e o Renato. Legal, Cohen, foi um prazer, você sabe que é um prazer, sempre um prazer te receber aqui, você, Heitor Dalencourt, principalmente o pessoal aí da Flu Memória. E a gente está aqui, Daniel, para a gente falar sobre a FluFest. Parece que vai inovar, o Fluminense vai inovar aí nas comemorações do aniversário. Você tem muita informação para o torcedor tricolor que está ligado aqui na Rádio Flu, canal Fluminense e Panorama Tricolor, o Daniel Cohen. Primeiro, Cote, queria agradecer mais uma vez o espaço que vocês cedem para a gente divulgar esses projetos importantes para a história, para a memória do clube. E esse de agora não é diferente, é o terceiro financiamento coletivo que a gente faz. A gente fez um em 2012, que foi do livro de 110 anos, que foi um grande desafio lançar essa plataforma no mercado. A torcida do Fluminense comprou a ideia, foi um sucesso. Na época a gente bateu o recorde brasileiro de arrecadação. Aí, ano passado, a gente teve o desafio de fazer uma grande homenagem para o nosso querido casal 20. A gente colocou um desafio ainda maior para a torcida, botou uma meta
bem mais alta do que da vez anterior, porque a gente não queria apenas fazer um livro, queria também botar 2 bustos lá na sede do clube, e mais uma vez a torcida do Fluminense comprou a ideia. Dessa vez, tanto eu quanto o Heitor, a gente conversando com o Peter e com a Roberta, eles colocaram um desafio pra gente de fazer uma festa de aniversário diferente pro Fluminense esse ano. Qual era a ideia? Era trazer a torcida para dentro do clube, fugindo um pouco daqueles conceitos do baile de gala, que era um pouco elitista, eles queriam um perfil diferente de festa. Aí, a gente sabendo que esse ano tem várias efemérides históricas, é um ano muito rico para o Fluminense, a gente sugeriu fazer uma grande festa, que a gente já estava desenhando esse livro dos 110 anos da camisa do Fluminense, da camisa tricolor, há um tempo. A gente sabia que ia lançar esse ano esse livro, aí a gente sugeriu para um dos atrativos da festa de aniversário do Fluminense ser o lançamento desse livro. Além disso, a gente queria fazer uma grande homenagem para a máquina tricolor, né, que está fazendo 40 anos esse ano. A máquina tricolor foi um time mítico, um time histórico, um time que tem um apelido, que tem um nome, né? É difícil no mundo a gente ver times que tem um rótulo, que tem um nome. A máquina tricolor tem esse peso e a gente queria trazer assim, os grandes ídolos daquela época para perto do clube. Então a gente foi lá para São Paulo, conversou com o Rivelino, a gente conseguiu fechar para ele estar no evento, e não só o Rivelino, como outros grandes jogadores desse time certamente também vão estar. Essa semana até o Paulo estava lá também, que depois fiquei sabendo. Então a gente conversou com o Horta, o eterno presidente lá no Cinefute. O Horta também vai estar no dia, ele que vai recepcionar o Rivelino, a gente já conversou isso com ele. E a gente vai fazer uma grande homenagem para a máquina tricolor, e vai ter algumas ações que a gente está fechando que vão ser espetaculares, que eu tenho certeza que a torcida vai adorar. Além dos 40 anos da máquina, tem também os 30 anos do time de 85. Né, para o time da década de 80, a gente já fez bastante coisa, né, nos últimos anos, com o Romerito, com o Austin, com o Assis, mas a gente não poderia passar em branco esse tricampeonato inesquecível, e a gente também vai trazer alguns personagens desse título para o evento. Além disso, tem os 20 anos de 95 do Gol de Barriga. E a gente está viabilizando várias coisas que a gente deve divulgar em breve. A gente está com várias conversas com várias pessoas desse time, com a Ailton, com o Ronald, com o Cadu, o pessoal que a gente já sentou, e eles vão estar lá também com certeza. E, por fim, né, porque é muita coisa para falar, tem também os 10 anos de 2005, e aí a gente tem uma facilidade de ter o Marcão e o Antônio Carlos perto da gente, e a gente, nesse dia, a ideia é fazer um dia temático, fazer várias ações ao longo do dia, que eu posso até detalhar algumas que a gente já tem fechadas, e cumprir uma homenagem para cada uma dessas efemérides, em especial, claro, os 40 anos da máquina tricolor e os 110 anos da camisa tricolor também. Legal, Daniel. Eu vou passar o microfone aqui para a mesa, fazer perguntas para você, mas eu queria tirar uma dúvida. A FluFest vai ser no Salão Nobre, continua sendo no Salão Nobre? Isso, a FluFest, até uma coisa que é bom para deixar bem claro, que eu estou recebendo, e o Gabriel Pérez até está ajudando muito mais uma vez nesse projeto, que ele que responde as dúvidas dos tricolores no nosso e-mail flufest@fluminense.com.br. A gente tem recebido algumas dúvidas que a gente tem respondido. Tem, lógico, o texto lá do site do crowdfunding que deixa claro algumas coisas, mas a torcida tem algumas dúvidas. E uma das coisas que é importante deixar claro é que a pessoa que participar a partir de R$200, ela vai ter direito a ir no evento lá no Salão Nobre a partir de 10 da noite com o DJ Janô, que é um super DJ, fez até um livro com o Andel, um livro maravilhoso, Pagar o Quê? E super tricolor, super badalado, ele está super empolgado para esse evento. E é um evento que também vai ter comida e bebida liberada, né, e vai ter altas horas da madrugada, tocando bastante música lá. Esse evento é fechado no Salão Nobre, isso vai ser só no Salão Nobre, mas vai ter outros eventos ao longo do dia que eu posso detalhar também.
Tá, agora a minha dúvida é o seguinte, o glamour que tem o baile do Fluminense todo 21 de julho, esse com certeza vai ser um baile mais popular, entendo eu, né? Vai ser com uma presença maciça do torcedor, quem puder participar do projeto e tudo mais. Vai ter alguma coisa de traje, alguma coisa nesse sentido? Vocês já pensaram nisso? Já, foi importante você ter perguntado isso. Hoje mesmo o Gabriel foi lá na sala conversar sobre isso comigo e o Heitor. Né, o traje que a gente vai sugerir para a torcida é a camisa do Fluminense. Tem que vir de verde, branco ou grená. Essa que é o traje, a gente não quer nada formal, a gente quer que o torcedor venha lá vestido da maneira mais à vontade possível, da maneira que ele se sente bem. Se ele também quiser vir de terno, gravata, pode vir, mas não vai ter nenhuma exigência formal de um traje esporte fino ou o traje que for. Beleza. Estaremos juntos lá, cobertura total da Rádio Flu. E o Paulo Roberto Andel está aqui para te dar um abraço, uma boa noite. Leva um abraço nosso aí também para o Heitor Dalencourt, grande amigo de infância, tá, ô Daniel? E essa semana estarei aí no clube. Eu tive o prazer de pegar na Taça Guanabara de 75, que eu tive lá fazendo a matéria com o pessoal lá do marketing do Fluminense anteontem. Ah, que legal. Fala aí com o nosso querido Paulo Andel, quer dar uma boa noite para você. Diga aí, Daniel, boa noite, beleza? Em nome beleza. da equipe, é mandar para vocês o abraço de sempre, vocês já sabem, porque no caso aqui a gente não está tratando de relação profissional, trata-se de amigos. Então é isso, mandar você um abraço em nome da equipe toda do Panorama e vamos trabalhar aqui para ajudar a divulgar e disseminar a ideia da FluFest, que a gente tem plena certeza que vai ser recheada de completo êxito. No mais, mandar a palavra de sempre. Você e Heitor, já falei isso 500 mil vezes aqui, quem dera que o Fluminense tivesse gente plena em sua equipe, como vocês dois são, e outras pessoas também, como é o caso do Gabriel Pérez, o próprio Bolt, que trabalhou no clube muito tempo também, enfim, pessoas fantásticas que fazem do Fluminense de verdade. É só isso. Muito obrigado, Anderson. Eu sempre converso com você e faz muito bem ouvir as suas palavras de estímulo, tudo. Hoje mesmo de manhã a gente conversou bastante. Pode ter certeza que é sempre muito importante para mim ouvir assim, tudo que você tem a dizer, porque você é uma pessoa que eu considero muito, um cara super inteligente, super tricolor, tudo que faz genial, espetacular. Admiro muito você como pessoa e a sua escrita também é maravilhosa. Espero que ainda faça muitos livros por aí. Pois é, felizmente temos você como amigo, né? Nem todos no clube pensam como você, mas vindo a palavra de você, vale por 100 desses aí. Um grande abraço para você. Enfim, Lúcio, alguma palavra? Não, só mais uma vez, chovendo molhado falar deles, né? Mais uma vez, levando o Fluminense pro lado bom, fazendo as coisas boas e pensando sempre no clube. Enfim, isso é o que é mais importante. O Daniel e o Heitor, assim como o Casito, enfim, o Bolt um tempo atrás, são pessoas que pensam primeiro no clube para depois pensar em outras coisas, e isso, enfim, é o que fica, é o legado que vocês deixam para o clube. Vou repetir, só para complementar. Já falei isso em outras oportunidades, já escrevi em outras oportunidades também. O Flumemória é o responsável por retirar o Fluminense da idade média cultural em que ele vivia. Quem sabe, quem acompanha o Fluminense, quem se interessa pela história do clube, sabe muito bem o que eu estou falando, e o Fluminense deve muito a esses caras. Eu espero que um dia os dirigentes façam o que tem que ser feito à altura do Flumemória. Se eu fosse um deles, já teria feito. Infelizmente não sou, não serei, mas aqui como amigo fico sempre torcendo pelo Flumemória. Daniel, Cláudio Cotti, eu queria desejar a você sucesso aí nesse mais novo projeto, tá? Em nome do canal Fluminense, também do Panorama Tricolor, e os microfones da nossa rádio estão abertos aí para você convocar o torcedor tricolor para essa festa maravilhosa que vocês estão promovendo aí. Bom, muito obrigado, Cote, mais uma vez pelo espaço que vocês cedem. A gente precisa muito, não só que o torcedor participe, como também divulgue bastante. É bem fácil participar, basta entrar no site www.começaaqui.com.br/Flufest. Qualquer dúvida, todo dia, seja no site oficial do Fluminense, seja no Facebook do Fluminense, tem um link lá. É fácil contribuir. Se você tiver alguma dificuldade na hora de contribuir, e a contribuição pode ser a partir de R$10, é só mandar um e-mail para flufest@fluminense.com.br que a gente emite um boleto para você imediatamente. E, assim, espero que a torcida, mais uma vez, compre a ideia. A gente sabe que sempre que quando a torcida tricolor é desafiada, ela não decepciona. E, assim,
espero bater o mais rápido possível essa meta para a gente fazer uma festa mais bonita possível de aniversário do Fluminense. Legal, Daniel. É só uma pergunta aqui, o nosso coronel Paulo Ricardo Paú, que está aqui para divulgar o livro dele, ele está te mandando um abraço, e ele surgiu uma dúvida aqui, se existe lotação máxima, quantos convites podem ser comercializados para esse dia? Foi uma ótima pergunta, aliás, um abraço também para o nosso coronel, estou ansioso para ler o livro dele também. A lotação lá do Salão Nobre é de 700 pessoas, a gente não pode exceder isso, né? A gente avisa isso lá no site do projeto, né? Vamos ver, tomara que esteja bem cheio, né? Eu tô vendo muito tricolor participar com R$60, que é o preço que dá direito só ao livro, realmente está um valor bem acessível o livro pela qualidade que ele vai ser. A gente até abriu hoje, acabou de abrir lá no site oficial, no Facebook do clube, votação para 3 capas do livro. A torcida vai ter uma semana para eleger a capa do livro. E a partir de R$200 a pessoa tem direito aí na FluFest, lá no evento que vai ser lá no Salão Nobre. E vale destacar também outras 2 coisas. A partir de R$100 o torcedor ganha também um ingresso para Fluminense Vasco, que vai acontecer no dia seguinte, no dia 19, no domingo, ingresso no setor sul, que é onde é o nosso lado lá no Maracanã. E isso daí eu tenho certeza até que vai estimular muitos tricolores de fora do Rio de Janeiro a virem também, até porque pode passar um fim de semana inteiro tricolor, e uma coisa que era até uma demanda de todos os outros projetos que a gente fazia, que o pessoal pedia sempre a data que vai ocorrer o evento, a data do lançamento, data de tudo, e dessa vez a gente informou com muita antecedência, quer dizer, dá para todo mundo se planejar para estar no fim de semana do dia 18 e 19 de julho no Rio. E a outra coisa que eu acho muito importante falar, estava até no texto lá do Paulo Roberto Ander hoje lá no Panorama Tricolor, é que se a gente passar de 150 mil na arrecadação final do crowdfunding, a gente pode fazer uma homenagem justa e histórica para o Fluminense, que é colocar um busto do Oscar Cox lá no clube, que é um sonho ter isso daí. Eu acho que é um personagem que merece muito esse tipo de valorização. Eu tenho certeza que, assim, espero que a torcida compareça e a gente consiga viabilizar isso também. Pô, legal, Daniel. Cara, muito obrigado pela sua participação mais uma vez, sempre engrandecendo aqui nosso programa, trazendo muita informação pro torcedor do Fluminense. Obrigado, manda um beijo no Jonathan aí, saudade do garotão aí, chutando aquela bola aí, tem que correr atrás dele, Daniel. Ele já tá aqui, só tá me esperando aqui terminar pra ele ir dormir. Beleza, cara. Manda um beijão pro garotão aí, cara. Um beijão pro garotão, saúde, paz, beijo na família. Obrigado pela participação, Daniel. Muito obrigado, Cote, obrigado a todos os amigos aí da mesa. Valeu, esse é o Daniel Cohen, grande figura do Fluminense. E festa nova, hein? Festa nova aí pro Fluminense, parece que a coisa vai ficar bonita lá, hein, o Lúcio Bairral. Rapaz, tem tudo para ser uma grande festa. A festa de confraternização da torcida, enfim, os 110 anos da camisa tricolor, que a gente jogava de branco e cinza antigamente, enfim, tem tudo para ser uma excelente festa, um excelente livro, festividades que o Fluminense sempre merece, sempre coisas boas, e que o Fluminense, a torcida tem que encampar e agradecer ao Fluminense fazer isso por eles, porque realmente é sensacional essa festa, enfim. Vejo todos vocês lá, todos os ouvintes lá. Legal, legal. 20 horas e 54 minutos no horário de Brasília, no oferecimento da Tribo 12, nossa tribo é o mundo, e também da Aplicanet, transmissão de áudio e vídeo para a internet. Nós vamos dar uma pausa de 2 minutinhos e vamos voltar com o nosso convidado, o coronel Paulo Ricardo Paú, que está escrevendo o livro. Aliás, o livro já está na gráfica, o livro sobre a flamenguesa, né? O escândalo do Brasileirão de 2013. A gente volta já já. Para desespero de alguns, né? Mas não vai ter mais jeito, o livro já está no prego. Já está no prego. Daqui a pouquinho a gente volta. Vapt-vupt, como dizia o nosso amigo. Rádio Canal Fluminense. Uma rádio de tricolores. Para tricolores. Rádio Canal Fluminense. Rádio Canal Fluminense. Uma rádio de tricolores para tricolores.
Cláudio Cotti. É tudo nosso. De volta com o Panorama Tricolor, aqui Paulo Roberto Andel. Vamos falar aí sobre um assunto aí polêmico, né, Paulo Roberto? Vamos começar antes de a gente passar ali para o nosso querido Coronel Paulo Ricardo Paul. O Paulo vai dar uma pincelada nesse assunto. Bom, pincelada talvez não fosse exatamente a expressão mais adequada para o caso. Mas uma coisa que faz pensar, como todo mundo está sabendo aí, uma turma da FIFA, né, grandes personalidades da FIFA, foram grampeadas na manhã de hoje em Zurique, na Suíça, quando se preparavam para mais uma das reuniões da entidade. Dentre elas, o senhor José Maria Marim, que não chega a constituir grande novidade, todo mundo sabe que ele já devia estar preso pelo menos há 40 anos. Mas hoje aconteceu, a cana dura veio, está encanado. Bom, posto isto, né, temos algumas considerações a serem feitas. A primeira delas é que há cerca de uns 15 dias foi feita uma denúncia, inclusive em jornais que tem muita simpatia pela CBF, pela própria Rede Globo, né, ligando informações de que a CBF teria feito acertos, né, acertos econômicos referentes. A matéria diz isso. É a matéria, não sou eu que estou falando. Mas, curiosamente, Cote, no Rio de Janeiro aconteceu uma situação que teve um desfecho lamentável hoje. Essa situação, ela perdura por 10 dias e eu acho que chama muita atenção. Trata-se da explosão acontecida com gás no apartamento em São Conrado, que inviabilizou vários apartamentos do prédio. Isso foi amplamente noticiado e dividiu as atenções com a infeliz morte do médico Jaime Gold, tricolor, que foi assassinado na Lagoa cruelmente, com facadas, enfim, uma coisa terrível. Mas o que chamou a atenção é que a vítima dessa explosão a gás em São Conrado, o alemão, né, como é bem chamado, né, o alemão, como é o nome dele? Marcus Miller, né? O alemão Marcus Miller foi assim apresentado durante 10 dias. Infelizmente ele veio a falecer hoje em decorrência das suas queimaduras, do seu estado gravíssimo, uma vez que estava internado. Chama a atenção que nenhum veículo de comunicação da grande imprensa tenha apontado a profissão do senhor Marcus Miller. O senhor Marcus Miller foi um agente FIFA. Ele não foi um agente de jogador, ele foi um agente que é da FIFA. E atuava, inclusive, registrado na Premier League, na divisão do futebol inglês. O que me chama a atenção nessa história toda é que, tão logo aconteceu a explosão, criaram-se várias versões que vão ser investigadas, a polícia está aí para fazer isso, né? Levantou-se a hipótese que ele tivesse sido assaltado, levantou-se a hipótese que ele tivesse sido perfurado ou, enfim, atacado por um garoto de programa ou por um assaltante. Ou já há uma corrente que defende o fato de que ele tentou cometer suicídio. Enfim, várias versões aconteceram para o fato. E nenhuma delas aparecia, não digo uma possível, mas uma infeliz coincidência de alguém vinculado à FIFA sofrer um problema desse justamente numa hora em que a CBF passa a ter sérios problemas de denúncias contra seus maus atos e explode, literalmente, né, sem seu apartamento em São Conrado, um problema muito grave envolvendo pessoas ligadas à FIFA, como os presidentes de confederações aí que foram grampeados hoje, dentre eles o senhor Marim. Me chama a atenção, e essa informação, eu digo, ela é facilmente encontrada no Google, é possível achar, inclusive, a empresa que pertencia ao alemão Marcus Miller, assim apresentado como alemão, e aqui eu tomo a liberdade de chamar agente alemão Marcus Miller, que era dono da Leblon Marketing. Uma empresa que, enfim, não sei exatamente qual era a sede, mas pelo menos tem o nome do bairro simpático aqui do Rio. E eu realmente, como a gente vai falar de um assunto muito importante hoje com o Coronel Paul a respeito do lançamento de seu livro, o link que eu faço para esse assunto que eu encerro aqui é justamente o que eu jogo mais tarde para quando a gente entrevistar o Coronel. É o rol de coincidências e o rol de esquecimentos, porque não é possível que as empresas jornalísticas desse país não tenham se atentado para o fato da profissão do alemão, né, que infelizmente faleceu hoje e foi apresentado o tempo inteiro como alemão, quando na verdade sua profissão era agente FIFA. Mas isso foi esquecido, ou foi ignorado, ou não pesquisaram, ou enfim, ou eu posso inclusive ter me enganado, ele era um homônimo, pode ter acontecido também, apesar de que por ocasião da explosão em seu apartamento, todo mundo deve ter visto que havia um sem número de camisas de time de futebol
que demonstrava que no mínimo ele era uma pessoa ligada ao esporte. Tinha uma simpatia muito grande, mas pode ter sido só coincidência, evidentemente. Aí, Paulo Roberto Andel trazendo aí mais um ponto de interrogação. Ponto de interrogação esse que ficou em 2013, não é, ô Sestari? Ponto de interrogação sobre um escândalo do Brasileirão, de como o Flamengo foi salvo do rebaixamento. Culpado disso tudo, sabe quem é, cara? Foi Samuel. Aquele desgraçado que fez o gol, né, rapaz? O Samuel desgraçado por eles, tudo. Né? Estragou tudo, né? Coitado do Samuel. Mas nós vamos falar com o coronel Paulo Ricardo Paul, que está escrevendo um livro sobre esse episódio. Dá uma boa noite para o nosso coronel Paulo Ricardo Paul. Coronel, o livro já está no forno, né? Boa noite. O livro está na fase de revisão final do texto, né? O livro deve ser lançado no final de junho. Nós ainda não temos uma data definida, nem local, mas eu avisarei no meu blog, certamente divulgarei também nas redes sociais. Sim, no momento do lançamento nós vamos com a rádio lá fazer a cobertura do lançamento, fazer um oba-oba aí para os torcedores tricolores aí. Isso, O livro, vamos falar um pouquinho da razão de ser do livro, né? Perfeito. Primeiro, o livro demorou muito. E por que o livro demorou tanto a ser lançado? É porque nós ficamos esperando que o Ministério Público de São Paulo, né, que tem um inquérito civil público instaurado, chegasse a alguma conclusão. Nós ficamos aguardando isso, que era importante até registrar isso no livro. Infelizmente o tempo foi passando, nós já estamos aí, o fato aconteceu, os fatos principais aconteceram nos dias 6, 7, 8 e 10 de dezembro de 2013, aí eu falei, não dá mais para esperar, vamos publicar o livro, porque primeiro ele é uma homenagem à torcida do Fluminense. A torcida do Fluminense, é por isso que Nelson Rodrigues escreveu uma vez, que grandes são os outros, o Fluminense é enorme. É uma diferença marcante. A torcida do Fluminense fez algo inimaginável. Nós já sabemos, não é novidade para ninguém, que houve um tipo de operação abafa da mídia com relação à escalação irregular do jogador André Santos. Isso é claro, né? Isso já está provado, nós temos tudo isso registrado, está no livro. Qualquer pessoa que lê o livro vai chegar a essa conclusão. Houve essa operação abafa. Naquele momento em que a operação abafa se desenvolvia, eu que tenho uma experiência na área de investigação muito grande, não só por ser coronel da Polícia Militar, mas também por ser professor de biologia, né? Eu gosto de investigar. Eu vi logo que tinha alguma coisa errada. E embora o meu blog, o blog do Coronel Paul, seja um blog ligado à segurança pública, eu comecei a postar alguns artigos questionando, né, aquele silêncio da imprensa. E eis que a torcida do Fluminense fez uma mobilização nas redes sociais. E nós que estávamos sendo humilhados e até agredidos, né? Quem não lembra da agressão que o casal sofreu, né? Nas Laranjeiras. Era amigo nosso aqui, Nós estávamos sendo estraçalhados, né? Pela imprensa, nas redes sociais estávamos sendo humilhados, a imprensa toda contra nós e a torcida do Fluminense, só usando as redes sociais, conseguiu reverter o processo. E o Fluminense que era culpado naquela época, hoje ninguém tem dúvida que o Fluminense não tem nada a ver com a história. No livro, uma preocupação que nós tivemos foi provar isso. Primeiro, o Fluminense não tem nada a ver com a história. Então esse livro, volto a dizer, é uma homenagem também à torcida do Fluminense. Tá aí. A gente vai aprofundar mais no assunto, ele vai falar alguma coisa que contém no livro. Vamos passar para o Sestari, que o Sestari tem uma pergunta para fazer para o nosso coronel Ricardo Paul. Vamos lá, assim, falar desse episódio é falar sobre o maior silêncio, né, da imprensa, né, que já existiu. Aquele gol do Samuel mudou tudo. Aquele gol do Samuel botou água no chope. Aí o que eu pergunto é o seguinte: como é que, dentro das pesquisas que o senhor fez, como é que a gente consegue chegar a alguma ideia, né, de quando é que foi, assim, quando é que caiu a ficha, quando é que se percebeu que o Flamengo estava em risco, né, e que alguma coisa tinha que ser feita? Eu coloco alguns fatores no livro que podem ter desencadeado uma ação do Flamengo, né?
Por que eu coloco sempre no pode? É porque nós precisamos que seja desenvolvida uma investigação policial, né? O Ministério Público de São Paulo, ele já se manifestou e já disse que há indícios de crime. Alguém da Portuguesa recebeu alguma vantagem para o jogador Everton ser escalado. Bem, se alguém da Portuguesa recebeu uma vantagem para o jogador Everton ser escalado, obviamente alguém forneceu essa vantagem que nós não sabemos, né, qual seja. É importante também destacar que a Portuguesa, mesmo que ela tenha participado desse acordo, né? Vamos lá, vamos considerar que o acordo existiu, né, entre a Portuguesa e algum clube, nos prendendo só a parte do Ministério Público. Ela poderia não cair, daí é importante essa observação que eu falo no livro também. Se não acontece o gol do Samuel, o acordo pode ter sido feito e a Portuguesa não cairia. Basta que os nossos ouvintes consultem a classificação final do Campeonato Brasileiro que verão isso. Quer dizer, se o acordo foi feito, era um contrato de risco. A Portuguesa podia fazer o acordo e não ser rebaixada. Agora, existem vários indícios de que o Flamengo tomou conhecimento disso a partir do momento que colocou André Santos em campo. Né? Eu não vou ficar aqui citando todos eles, até porque senão a gente conta o livro e aí o livro perde a razão de ser. Né? Embora vai continuar sempre existindo, uma coisa que eu acho importante, a gente preservar a verdade. Né? Esse é o meu 4º livro, os outros 3 que eu escrevi, nunca tive interesse comercial nenhum, nesse também não. O interesse é que a verdade não se perca. Né? Nesse caso nós vamos mostrar a verdade e vamos tentar buscar maiores esclarecimentos ainda. Lúcio Bairral, tem muita coisa que parece coincidência. Aliás, nessa história e tantas outras histórias existem muitas coincidências. Quando você coloca que o Everton foi escalado e foi escalado num dia anterior e no dia seguinte, misteriosamente, assim, até por estatística, acontece uma escalação irregular em todas as divisões de futebol brasileiro, 3 por ano, aí acontecem 2 na mesma rodada, é de uma coincidência enorme, né? Como é que fica isso? Como é que é essa coincidência? Bem, como eu disse, houve uma mobilização muito grande, né, dos torcedores do Fluminense. E um deles, estatístico, ele fez esse cálculo. A possibilidade dessa ocorrência é 1 em 5 milhões. Disso ser uma coincidência, né? Mas a coincidência, o próprio Ministério Público, ele já descartou. Se ele disse que alguém da Portuguesa foi beneficiado, nós temos que eliminar já a coincidência, né? Eu, na minha investigação, eu tentei obter o maior número de indícios possível. Por exemplo, eu fui a São Paulo. Eles tinham um torcedor do Palmeiras, né? Que ele dizia que tinha um vídeo do Everton que ele tinha feito num aeroporto, conversando com o Everton, que o Everton tinha dito que teria jogado com conhecimento do presidente da Portuguesa, que ele estava suspenso. Ele sabia que não podia jogar, mas jogou assim mesmo. Então eu fui a São Paulo. Mas enquanto eu trocava e-mails com esse torcedor do Palmeiras, que eu prefiro até não dizer o nome dele, e trocava Twitter, eu fui percebendo pelas desculpas que ele me apresentava que ele estava mentindo, né? Que ele não tinha o tal vídeo, né? A imprensa estava procurando também, a revista Veja estava querendo obter o vídeo com ele, no mesmo tempo que eu fui a São Paulo. Cheguei lá, conversei com ele, me fiz de bobo, né? E ele me contou cada vez ele contava a história mais complicada e deixou eu ouvir alguns fragmentos apenas de áudio, né, como se fossem áudios do vídeo da conversa que ele teve do Everton, e eu não levei isso em consideração e falo isso no livro. É bom esclarecer, porque tem gente até hoje preocupada com esse tal vídeo. Esse vídeo não tem importância nenhuma para provar o que aconteceu, né? O que vai provar o que aconteceu é essa reunião de indícios que nós fizemos e o prosseguimento das investigações. Aconteceram fatos, além dessa operação abafa. Vocês vejam bem, quem não precisa ser policial para entender isso. Se aconteceu um fato envolvendo uma pessoa, ela deve ser automaticamente ouvida. Quem era o principal envolvido nos fatos? Everton.
Everton foi ouvido quando? Logo depois que estourou no dia 10 a história de que eles tinham sido escalados regularmente pelo Ministério Público? Não. Everton é transferido de São Paulo para o Pará e é ouvido 4 meses depois e ouvido por carta precatória. Aí ele diz que não sabia de nada, a imprensa também não se aprofundou nisso. Então são esses detalhes que, somados à Operação Abafa da Polícia Militar, o fato, por exemplo, de no próprio Twitter oficial do Flamengo nós temos pessoas comentando, o André Santos está jogando. São essas evidências que nós procuramos reunir e interpretá-las, né, para que a gente possa aí sim avançar. Nós temos que avançar na investigação. O futebol brasileiro precisa que esse fato seja devidamente esclarecido. A gente entrou ao vivo, a gente até conversou com uma pessoa da Portuguesa em um dos nossos programas. E essa pessoa fala que não tem provas, não tem como provar, mas é que, como todo mundo no Fluminense, do porteiro ao presidente, sabe de algumas coisas, as pessoas lá na Portuguesa, como um clube, sabem de tantas coisas. E eles sabem quem recebeu o dinheiro, quem que pagou, só não tem como provar. E, enfim, é claro e notório que o presidente da Portuguesa, que tinha uma dívida com o banco, com o Banif, e que estava atrasado com essa dívida, e que estava com bens da família, bens pessoais da família dele penhorados por conta dessa dívida, se viu numa coisa que chegou um dinheiro de algum lugar, ele aceitou. Agora, isso a gente já sabe que aceitaram dinheiro. Agora, vamos aprofundar quem pagou, né? Enfim, é isso que fica faltando elucidar. E eu gostaria também de apontar o silêncio da imprensa, toda ela, tanto do Rio, de São Paulo, porque no dia do jogo do Flamengo saiu em manchete, se não me engano, no lance, que ele não poderia jogar porque estava suspenso. Ele jogou. E depois nada mais disso foi noticiado. O senhor também olhou por esse ângulo? Esse silêncio da imprensa, ele é, até o Paulo acho que comentou isso, ele é uma coisa inimaginável, né? Porque 4 sites informaram que o Everton o André Santos não poderia jogar. 4. Ele joga, os sites falam sobre o jogo, noticiam o jogo e não comentam que ele jogou irregular, nem dão uma explicação. Porque poderia acontecer o seguinte, eles anunciam que o André Santos não vai jogar. O André Santos joga. Aí eles, na matéria sobre o jogo, eles falam do jogo e depois explicam assim, nós entramos em contato com a direção do Flamengo e a direção do Flamengo disse que o André Santos jogou por causa disso. Esse era o correto da imprensa. Eu cheguei a manter contato com vários jornalistas, um deles o Gustavo Poli, né, que é editor do site do Globo Esporte, e a resposta que ele me deu foi o seguinte: houve um esquecimento. O maior esquecimento da história da imprensa esportiva do mundo. Coletiva, do mundo. Exatamente. Nenhum lugar do mundo, a imprensa toda, porque não são só os 4 sites, né? Outras pessoas de outros veículos de comunicação leram essas matérias, certamente, né? Eu comento isso no livro. Então há uma amnésia geral e algumas pessoas que interagem comigo dizem assim: Paulo, cuidado. Isso tem uma coisa muito maior por trás. Não é a questão que a gente coloca no livro, né? Que o principal beneficiado pela escalação do Everton é o Flamengo, não resta dúvida. E a gente mostra isso com um artigo de um tricolor que mandou para lá. Explica isso, né? Até em termos estatísticos também, né? Demonstrando que o Flamengo era o principal interessado que o Everton fosse escalado. Mas a imprensa faz uma coisa, ela se cala de tal forma que quando o Gustavo Poli, por exemplo, me diz que esquece, que eles esqueceram de colocar, eles esqueceram até depois que o escândalo estourou. Porque como os fatos aconteceram? Eles publicaram no dia 6 e no dia 7.
O Flamengo joga no dia 7. Ninguém fala nada durante o jogo do Flamengo, depois do jogo do Flamengo no sábado, não fala no domingo antes dos jogos. Principalmente depois do gol do Samuel, né? Não fala nada, todo mundo calado. No dia 9 ninguém fala nada, no dia 10 estoura o escândalo. Né? Os jogadores jogaram de forma regular. Estoura primeiro da Portuguesa. Primeiro eles noticiam que a Portuguesa jogou com Everton irregular. Horas depois, aí bota o Flamengo, que aí o Flamengo automaticamente já está salvo. Até o julgamento foi invertido. Eles jogaram no sábado e a Portuguesa no domingo. Eles julgam a Portuguesa primeiro, para a imprensa falar, a Portuguesa salvou o Fluminense. E depois julgam, não valia mais nada, e aí é só pegar a tabela. A Portuguesa, depois Flamengo e depois Fluminense. A Portuguesa salvou o Flamengo e o Flamengo, por sua vez, salvou o Fluminense. Mas isso ninguém comenta, né? Agora vamos ingressar um pouquinho na parte policial. Vocês observam o seguinte, o que a gente tinha? A gente tinha a seguinte realidade, o seguinte fato. Eu até brinco muito no livro com um artigo do Gustavo Poli, que ele escreveu um artigo, Os Fatos, Esses Chatos, né? E brinco também com um artigo do Juca Kfouri, que ele escreveu, Você Acredita. Esses dois artigos eu uso muito ele no livro. Mas... Antes da gente entrar nesse assunto, eu queria fazer uma pergunta que é pertinente a esse fato do esquecimento. Porque eu assisti no dia em que estourou a bomba toda um programa no Sport TV chamado Redação Sport TV. Apresentado pelo Rizek. Rizek, com a companhia do senhor Lofredo, que eu não esqueço nunca mais. O senhor Lofredo não só esqueceram, entre aspas, da escalação do André Santos, como eles nitidamente acusaram o Fluminense. Dizendo que não adianta, podem passar 100 anos que a gente vai saber quem realmente caiu. Eu acho isso de uma maldade absurda. Eu não esqueço o nome desse cara, eu nem sabia quem era. Hoje eu já sei por causa da besteira que ele falou, o tal do senhor Lofredo. Bem, deixa eu voltando aqui então. Na parte policial. É comum quando a gente tem um delito que o interessado, né, aquele que praticou o delito, ou aquele que tem algum interesse no fato, ele tente criar um outro culpado. Vamos botar a culpa em alguém. Por exemplo, A mata B e A inventa que quem matou B foi C. E esse fato ficou muito estranho, porque era claro, era só olhar a tabela oficial, a classificação oficial, que todo mundo constatava que a Portuguesa tinha salvo o Flamengo e não o Fluminense. Mas eles insistiram nisso o tempo todo. Até hoje, quando surge uma notícia lá que o nosso promotor, por exemplo, Senise Lisboa, ele fala alguma coisa, né, que normalmente as notícias surgem quando ele fala alguma coisa, aí alguém vai lá e escreve que a Portuguesa salvou o Fluminense. Quer dizer, eles continuam insistindo com isso. Eu fiz uma pesquisa tão grande, eu só achei uma matéria falando que o Flamengo estava rebaixado. É do Estadão, está no livro. Quando eles entraram com aquelas liminares, né, tem um momento histórico, né, vamos dizer assim, né, que a Portuguesa ganha a liminar e o Flamengo ainda não tinha sido a liminar dele julgada. Naquele momento o Flamengo era o rebaixado no Brasileirão 2013. Essa notícia eu só encontrei no Estadão. Agora eu queria só fazer uma pergunta. Você falou que no final das contas a gente tem que saber a questão da investigação, né? O Ministério Público tem falado bastante, chegou a conclusões, a indícios importantes, como a ideia de que a Portuguesa, alguém da Portuguesa levou o dinheiro e que ainda faltaria saber quem deu esse dinheiro à investigação. Em que pé hoje está essa investigação, Coronel Paulo? Você tem essas informações? Se parou essa investigação? Se abafaram também a investigação? Ou ela segue no Ministério Público? Vai dar em alguma coisa ou termina em pizza? Essa investigação ela está com o GAECO lá do Ministério Público de São Paulo. Agora, nós não podemos esquecer, até porque eu sou uma pessoa que faço muitas denúncias, né, e eu tenho uma impressão muito boa do Ministério Público, né? O que foi instaurado inicialmente foi um inquérito civil público. E esse inquérito civil público foi
instaurado para devolução dos pontos da Portuguesa. Aquela história do estatuto do torcedor, que tinha sido violado e tal. Então ele não começou como uma investigação policial, uma investigação criminal, né? No meio do caminho é que ele está tomando esse rumo. Eu acredito que ao final eles vão materializar de alguma forma, pelo menos quem da Portuguesa recebeu o que recebeu, né? E a partir daí, o que é a nossa obrigação, né, enquanto cidadão brasileiro? Nós não podemos deixar que a coisa morra, né? A torcida do Fluminense, volto a dizer, fez uma mobilização que eu considero inédita, nunca vi isso no Brasil, né, para defender o clube, provar que o clube não tinha nada a ver com isso. Nós conseguimos provar que o clube não tem nada a ver com isso, e agora a gente não pode deixar para lá, porque as pessoas às vezes se acomodam. Ah não, eu já mostrei que o Fluminense não tem nada a ver com isso, agora deixa isso lá no canto. Não, não deixa no canto não. Se foi o Flamengo, se foi o Vasco, se alguém vai conseguir provar, que eu duvido muito, que foi o Fluminense. Eu lembro muito que a falta de argumentos, né? Quando a gente colocava isso nas redes sociais, havia uma falta de argumento muito grande dos torcedores do Flamengo que interagiam ali, né? Eles falavam, mas o jogador não tinha concentrado, já estava concentrado, então não havia como o Flamengo fazer um esquema, armar um acordo. E eu mostro que tempo não faltou para fazer nenhum tipo de acordo. Está lá no livro, claro, a gente já citei aqui, mas existem vários momentos em que se chamou a atenção do Flamengo que o jogador estava irregular, né? Nós estamos, na época da informação instantânea, né? A gente pega o telefone aqui e liga para qualquer lugar do mundo, né? A gente não pode achar, por exemplo, que o Michel Assef, né, o advogado que até ia defendeu a Portuguesa, né? Acho que foi ele o que ia ajudar a Portuguesa ali a montar a sua defesa. Você acha que o Michel Assef, um rubro-negro histórico, ele está no Maracanã ou está em casa vendo o jogo? Ele, um advogado famosíssimo, ele vê o cara jogando em campo. Depois esse cara não podia estar jogando. Ele não ia ligar para o presidente do Flamengo? Ou pro diretor de futebol do Flamengo? Hoje em dia tem WhatsApp, hoje ele mandou mensagem. Coisa, é impossível, né? Então a gente começa a ter, para não aceitar que tem alguma coisa errada nessa história, a gente começa a ter que viajar na maionese, né? Acreditar que o mundo está fora da realidade completamente. Coronel, minha pergunta é em relação ao seguinte, desculpa. Em primeiro lugar, uma honra ter o senhor aqui. Eu acabei não falando, né? A gente acabou entrando porque o assunto era muito empolgante. É uma honra porque eu sou testemunha vivíssima de que o senhor foi uma das pessoas que mais batalhou por essa mobilização da torcida do Fluminense no país. Aliás, mobilização essa que ficou em dívida do próprio clube, né? Os torcedores é que compraram essa briga, enquanto o clube permaneceu num silêncio até desconfortável para muitos dos tricolores. Eu ia fazer duas perguntas em uma. A primeira delas é o seguinte: como é que o senhor reage às réplicas, né? Quando sempre se alegam em relação à história dos pontos perdidos no campo? Eu pergunto isso porque a irregularidade, porque as pessoas tendem a dizer que a súmula faz parte do campo. Ninguém entra em campo sem ter assinado uma súmula. Ou seja, o próprio Everton e o André Santos já tinham cometido a irregularidade simplesmente ao ter assinado a súmula. Então a minha pergunta a primeira pergunta era essa, são duas perguntas em uma. Que o senhor comentasse sobre o que o senhor entende por esse conceito de campo que as pessoas usam para tentar explicar o inexplicável. E a segunda é a seguinte: nós não sabíamos, o Brasil não sabia, porque houve um lapso coletivo de memória em relação à informação do André Santos. Mas tão logo tinha acabado o jogo do Fluminense, e ao mesmo tempo a gente sabe que houve uma absurda confusão em Joinville, na partida Vasco Atlético Paranaense, chama atenção pelo seguinte: se naquele momento a partida se ela tivesse sido remarcada, o que pareceria óbvio, dadas as cenas de selvageria que lá aconteceram, se a partida fosse remarcada, se ela tivesse sido interrompida para ser jogada numa outra situação, e se os brasileiros já dispusessem da informação que houve a irregularidade do caso do André Santos e, consequentemente, do Everton, o Vasco não jogava só por ele.
ele jogava por ele para derrubar o Flamengo. O que mudaria completamente o cenário da atuação vascaína, por mais que tivesse um time enfraquecido naquele momento. Porque, enfim, é claro que a cobrança seria muito maior. Até que ponto o senhor acha que essa partida foi feita a fórceps, na marra, tentando evitar o que seria inevitável no dia seguinte, a repercussão, porque qualquer jornal do interior do país poderia noticiar: partida remarcada, Vasco joga para se livrar do rebaixamento e pode rebaixar o Flamengo. Bem, vamos lá. As suas perguntas foram ótimas. Primeiro que eu também estava esquecendo aqui de registrar, me desculpem, mas o livro tem muita informação, né? E fica difícil. É muita coisa para 24 horas, né? Acontecendo, né? Naquele dia. É muita coisa que nós conseguimos reunir no livro. Mas, por exemplo, a gente não pode dizer, né, que foi a fórceps do jogo, foi colocado. Agora, o seu raciocínio é correto. A situação seria completamente diferente. A gente pode até pegar também e dizer o seguinte: vamos dizer que não houve acordo e o Ministério Público está errado, dizendo que alguém da Portuguesa, vamos esquecer o acordo, não teve acordo nenhum. Então a Portuguesa foi prejudicada. Porque se a imprensa noticia que o André Santos tinha sido escalado irregularmente, que o Flamengo ia perder 4 pontos, todos os clubes iam olhar 2, 3, 10 vezes. A Portuguesa jamais cometeria o erro, se foi um erro, de escalar o jogador Everton. Então, por isso que a amnésia coletiva da imprensa, isso tem que ser investigado a fundo. Nós não podemos esquecer, as pessoas que estão nos ouvindo, que a imprensa, ela tem uma missão social. Qual é a missão social da imprensa? É informar. Informar o quê? A verdade. A imprensa tem o dever de informar a verdade. Infelizmente, na nossa imprensa esportiva, nós temos muita manipulação da verdade, né? No livro eu cito, né? No livro eu faço uma citação, que é um vídeo, né, que está no YouTube aí, de um jornalista que ele consegue dizer que o Fluminense foi rebaixado 3 vezes para a Série B e não jogou nenhuma. Como um jornalista famoso vai dizer, e ele ganharia um Oscar, né, se aquilo fosse um filme, porque ele interpretou muito bem. Mauro César, foi. Safado. Ele interpretou de uma forma que ele convenceria até uma estátua, né, que o Fluminense era culpado. Ele disse que o Fluminense foi rebaixado 3 vezes para a Série B e nunca jogou. E o Fluminense jogou uma B e jogou uma C. Ele não sabe disso, ele não... Quer dizer, absurdo. Questão do campo, para a gente não esquecer a questão do campo. Essa história de perdeu no campo e ganhou no tapetão. Olha, leiam o livro, Pagar o quê? Vocês verão que o Fluminense nunca ganhou nada no tapetão em negócio de rebaixamento, né? Aconselho a todos aí que não são tricolores, ou aqueles que são tricolores e ainda não leram o livro, que leiam o livro. Isso é mentira. Olha isso, é lenda urbana. O Fluminense, no campo, o Fluminense não foi rebaixado, sem te usar esse raciocínio. O Fluminense conseguiu o mesmo número de pontos do Criciúma. E por que o Fluminense foi rebaixado? Porque o Criciúma tinha mais vitória. Foi dentro do campo? Não, foi um item do regulamento. Se o item do regulamento fosse menor número de derrotas, caiu o Criciúma e ficava o Fluminense. Assim, Coronel, que o Fluminense não foi campeão da Libertadores, porque no último jogo, o Fluminense, pelo critério de gols fora de casa, teria sido campeão da Libertadores. Exatamente, você lembrou muito bem. Infelizmente a Libertadores tem isso. Só na final, olha que coisa de maluco. Né? Isso é uma coisa de maluco para entender. A regra muda. Durante todo lá o certame, o gol fora de casa vale em dobro. Na final, não vale. Então, se valesse, o Fluminense teria também uma Copa Libertadores. A semifinal em 95 contra o Santos é a mesma coisa. A gente fez mais gol fora. Então, é isso. Não, e só para lembrar, Coronel, nesse escândalo que hoje explodiu o mundo afora com a prisão dos dirigentes em Zurique, já com pessoas citadas para processo, indiciadas, enfim, está o nome de Nicolas Leoz, que era o presidente da Confederação Sul-Americana de Futebol por ocasião da disputa da Copa Libertadores de 2008. Hector Baldassi, será que ele vai ser investigado? É um grande comentarista de futebol, é uma espécie de light da Argentina. Excelente, excelente. Agora, assim, para a imprensa ou para a opinião pública, o time que levou a culpa do rebaixamento em 96, e que esse rebaixamento foi por conta do Mário Celso Petralha, do Alberto do Alibe e do Ives Mendes, o Fluminense levou a culpa.
Eles não foram rebaixados, não foram banidos do futebol, e a culpa foi do Fluminense. Em 99, o caso Sandro Hiroshi, Botafogo, Gama e São Paulo, veio a culpa do Fluminense. O Fluminense virou a mesa. E aí... Só lembrando uma coisa, desse trio McLanche Feliz que você citou aí, o Petralha tinha sido punido, mas depois se tornou presidente de honra do Atlético Paranaense. E hoje presidente de exercício. Aliás, no Brasil, ser presidente de honra remete impecavelmente a problemas do passado, né? Vídeos bicheiros que todos têm esse título de presidente de honra. O Dualib, 9 anos depois, foi empichado do Corinthians por corrupção comprovada. E olha que, né, no Corinthians isso foi uma façanha. Infelizmente foi pro inferno, né? E na verdade, depois disso tudo, culpar o Fluminense é mais fácil. Para a imprensa, já está formado na opinião pública que o Fluminense é um virador de mesa, mesmo não tendo nenhuma influência direta em nada que aconteceu. Então é mais fácil. O Fluminense é a geni do futebol brasileiro. Pagamos o preço até hoje de uma champanhe muito mal estourada. Sim. E esse preço, para as pessoas que não sabem, né, porque vale a pena pesquisar, livros publicados a respeito, esse preço consistiu no seguinte: na segunda divisão de 1998, que o senhor Mauro César Pereira esqueceu de falar na televisão, que o Fluminense jogou, o Fluminense foi rebaixado para a terceira divisão, sendo de cima para baixo na tabela, né, ele ficou na 6ª posição, porque o campeonato rebaixava 6 times. Não há paralelo disso no mundo ocidental. E o Fluminense foi rebaixado também com 3 derrotas, para vocês verem como o regulamento era estapafúrdio. Não há registros no mundo ocidental, nas divisões profissionais de futebol, um time ser rebaixado de divisão com 3 derrotas em qualquer competição que seja. Com uma vitória, o Fluminense classificava para a segunda fase. O absurdo era ele esse. Empatou, ele foi rebaixado. O absurdo era esse. O absurdo é, se a gente ganha, a gente passava para a próxima fase. Se perdêssemos, estaremos rebaixados. E se empatássemos, dependíamos de outros resultados. Isso não é um campeonato, isso é uma gincana, né, que foi promovida pela CBF. Deixa eu... E só para lembrar, o Santa Cruz precisava fazer 4 gols no segundo tempo contra a Volta Redonda. Não é que conseguiu? Incrível, né? Eu chamo a atenção àqueles que se interessarem em adquirir e ler o livro, né? Prestem atenção nessa questão da FIFA, né, que aconteceu, que estourou hoje. Eu até fiz um contato lá com um revisor e nós fizemos um apêndice, né, no livro sobre isso, apenas para colocar algumas notícias, né? Existe um universo dos negócios no futebol. A gente tem que começar a olhar para isso, para poder o futebol brasileiro virar uma coisa séria. Eu sei que no Brasil ser uma coisa séria é meio complicado, né? Que aqui já há uma tendência, o Brasil já não é sério, né? A gente vê aí todo dia no noticiário, mas tentar virar uma coisa séria. Tem muito negócio, tem muito dinheiro envolvido com clubes de futebol. Então, às vezes a gente pensa até que a ação foi de um clube e não foi do clube. Por exemplo, os torcedores do Flamengo, vários que entravam lá no meu blog para contestar, eles diziam que quem pagou a Portuguesa foi a Unimed. Que a Unimed tinha muito dinheiro e por isso pagou a Portuguesa. Quer dizer, pegaram um patrocinador, né? Hoje a gente tem esse escândalo. Depois nós vimos que a Unimed não estava com tanto dinheiro assim. Não estava com tanto dinheiro assim, né? Ela está com menos 1 bilhão em caixa, né? Não é um saldo dos mais razoáveis para subornar ninguém, né? Hoje a gente já tem no escândalo da FIFA a citação de um patrocinador de material esportivo. Então a gente tem que ampliar um pouco nossos horizontes, né? O livro procura fazer isso. Eu comentei aqui antes do programa que eu escrevi e reescrevi o livro algumas vezes, para que ele ficasse o mais didático possível, para que até as pessoas que não acompanharam esse escândalo todo pudessem ler e entender. Vai ter gente que acompanhou, vai ler e vai dizer, pô, o Coronel não precisava ter escrito isso é besteira. Mas é que eu escrevi o livro para um público mais amplo possível. Nós temos que aprender a contextualizar as coisas. A imprensa esportiva tem a mania de soltar uma manchete e as pessoas acreditam na manchete. Não pode ser assim. A gente tem que parar com isso. A gente tem que aprender a analisar os fatos. No livro,
eu toda hora falo assim, vamos fazer uma reflexão. Ó, pensem sobre isso. Em 2 momentos do livro, eu relaciono, olha o que nós temos até agora, para facilitar que cada um tire a sua conclusão. O livro não quer formar a opinião de ninguém. O livro fornece indícios e fatos, não temos nenhuma teoria conspiratória. Eu não escrevi o livro porque sou contra o Flamengo, muito pelo contrário, eu não tenho nada contra o Flamengo, como disse antes, o Flamengo já me deu grandes alegrias, né? Então não tenho nada contra o Flamengo, principalmente em decisões, lembro de algumas, mas o livro é isso, né? É para a verdade não se perder, é um livro para materializar um esforço da torcida do Fluminense, que, como bem lembrou o Paulo, foi um esforço só da torcida, né? O presidente, a direção não participou, né? Mas foi um esforço da torcida, a gente não pode deixar de registrar isso, né? Isso é um fato histórico, uma torcida que não é a maior, mas certamente é a melhor, mostrou isso, pelo menos no envolvimento, e até no livro, né? O livro, a capa foi feita por um torcedor, né? Parte da produção gráfica está sendo paga por outro torcedor, né? Então a gente está até na hora de montar o livro, de produzir o livro, a mobilização continua. Meu coronel, a gente está ansioso aí para ter essa pérola nas mãos aqui. Acho que a gente precisa saber agora sobre o livro, né, Paulo Andel? Como é que vai ser? Quando vai ser, coronel, diga pra gente, só para avisar, o Coronel Paulo vai voltar ao Panorama Tricolor na próxima segunda-feira para gravação do nosso programa especial de TV, que vai entrar no ar na terça-feira, ou seja, é rádio e TV, não há como escapar, divulgaremos. A pergunta é a seguinte, Coronel, já tem uma data estabelecida, já tem uma previsão de data para o lançamento do livro, já tem uma informação sobre como ele vai ser comercializado em termos de distribuição? O que o senhor tem para dizer a gente sobre isso? E como eu disse anteriormente, eu não escrevo livros com o intuito de lucrar, né? Então, aliás, foi bom o senhor falar isso. Sejam louvados todos os escritores vinculados ao Fluminense, que heroicamente lutam, muitas vezes pagando do bolso para fazerem suas publicações, fazendo por editoras que acreditam no projeto com tiragens pequenas. Tem muita gente que acha graça, agora para quem conhece literatura a sério sabe da dificuldade que é publicar um livro no país, e até muitas vezes os autores chegam ao cúmulo de enfim, sofrerem ameaças, sofrerem sanções, serem acusados de coisas que jamais fizeram, muitas vezes colocando do próprio bolso. Felizmente, eu tive uma sorte na minha modesta carreira literária, que eu nunca precisei pagar pela obra. Em compensação, tem livros meus que eu nunca recebi um centavo. Eles foram feitos única e exclusivamente pelo meu prazer de escrever e pela perspectiva de levar uma mensagem às pessoas. Um dos meus livros mais famosos, muita gente comenta aí, enfim, não tem nenhum problema de falar aqui, que é o livro Pagar o Quê? Ele foi esgotado, eu recebi de direitos autorais R$200. Talvez seja mais ou menos o que eu gasto com alguns chopes num dia mais caridoso, com um churrasquinho, uma comida mais legal. Ou seja, não fazemos isso por dinheiro, fazemos pela convicção e pela necessidade de preservar valores e informações e fatos que aconteceram que não podem ser apagados. O que nós temos decidido, né, é porque a gente conhece, né, eu que já fiz outros livros, a gente conhece que surgem alguns problemas, né? Às vezes você entrega lá para fazer a diagramação, a revisão, quando vem você vai reler e você muda uma coisa, você muda obra na igreja, né? É uma coisa assim meio que às vezes demora um pouquinho, às vezes a culpa é até do próprio autor mesmo, que ele fica querendo ali melhorar aqui, eu vou tentar evitar isso. O que temos de certo? Ele vai sair até o final de junho. Eu estou fazendo uma previsão já que aconteça alguma coisa para atrasar o livro, né? E para a gente ter pelo menos uma semana para divulgar o local, o horário e tudo. Nós faremos um esforço, eu tenho certeza que eu estou falando no nome das pessoas que estão também participando do projeto. Nós faremos um esforço para vender o livro o mais barato possível. O mais barato possível. A ideia, embora a gente vá fazer uma tiragem, a primeira tiragem limitada, né? Porque estamos tendo custos com isso, né? A gente vai fazer limitada, mas a gente vai fazer o livro o mais barato possível para que todo torcedor possa ter acesso ao livro.
E volto a dizer, não é para formar a cabeça de ninguém não, formar a opinião de ninguém não. Você pode ler o livro, mandar um e-mail para mim e dizer, coronel, você não sabe nada, tá tudo errado, não é nada disso, não tem problema nenhum. Mas para a gente permitir que as pessoas pensem sobre coisas que foram escondidas de propósito. Não há a menor dúvida. Isso está devidamente comprovado no livro. As informações que a imprensa deveria dar, ela não deu, não foi porque esqueceu, não deu de propósito. Na verdade, como o senhor bem disse, né? Contar para alguns uma história que foi editada, né? Nós vivenciamos aí há um pouco mais de um ano e meio uma história que foi editada, que até hoje tem várias lacunas e que com certeza o seu livro vai ser fundamental para ajudar a colocar a luz nessas lacunas. Tá aí. Aí a visita do nosso Coronel Paulo Ricardo. Coronel, muito obrigado pela sua presença. Torcida Tricolor já está aqui ansiosa para ter essa grande obra na mão. O Paulo lançou uma obra chamada Pagar o Quê? Muito bem colocada aí no seu discernimento aí sobre o seu livro, que é um livro de cabeceira do torcedor tricolor. Eu acho que todo torcedor tricolor tem que ter esse livro, Pagar o Quê? Em sua cabeceira, e agora já arrumou um companheiro para esse livro, que é o seu livro que está por vir, né? O maior escândalo do Brasileirão de 2003 de toda a história, e a maior, o silêncio, como é que você fala daquele termo? Dos cemitérios, eu gosto do que você fala. Sei lá, silêncio de mil cemitérios. Silêncio de mil cemitérios da imprensa sobre esse caso. Eu adoro esse termo que você fala. Enfim, muito ansioso com o lançamento desse livro. Estaremos presentes lá na data do lançamento. Eu acho que o pessoal do Fluminense deve saber desse livro. Quem sabe a gente não consegue fazer lá com o Boto o lançamento dentro do clube, não sei, vamos ver, né? Quem sabe, né, Paulo Roberto? A gente pode... Eu acho que, de cara, todo tricolor tem que apoiar esse lançamento, e o Panorama, o senhor tem a certeza disso, o Panorama será uma das casas desse livro, porque nós não somente o apoiamos, como vamos divulgá-lo incessantemente, promovê-lo diante da torcida do Fluminense. Legal, e com você, com certeza, se quiser ouvir mais do Coronel Paulo Ricardo, é um assunto que interessa toda a torcida tricolor. Ele estará novamente no Panorama Tricolor, na TV Panorama, não é isso, Paulo Andel? Exatamente, gravamos na segunda-feira à noite, terça de manhã, no ar, com a direção de Carlos Alberto de Lima, o Seu Limão. Seu Limão, que deve estar mamadão agora. Alô, Seu Limão, um grande abraço, Seu Limão. Seu Limão vai ser vovô, Seu Limão tá todo feliz, Seu Limão. Vovô já foi, né? Dessa vez o Caldeira vai registrar a criança, registrar a criança, tá certo. Pelo menos beleza, um abraço, vergonha na cara. Um abraço pro Caldeira também. Caldeira não tricolebou não, hein? Tava lá no jogo, ouviu o Caldeira lá. Aliás, eu só vou falar um negócio pra vocês, queridos ouvintes. O livro que Marcos Vinícius Caldeira prepara pra 2016 faz mais barulho na explosão que esse negócio aí do gás de São Conrado. Meu Deus do céu, eu não queira nem saber. Enfim, estamos terminando mais um programa do Panorama Tricolor aqui na Rádio Flu, e para vocês que ficam, uma boa noite. Eu quero deixar aqui os microfones abertos para a mesa, para os integrantes darem o boa noite à torcida tricolor. Eu vou começar com o Renato Ran, que hoje estava meio caladinho, Renatão estava meio devagar. No seu boa noite, Renato. Só prestando atenção, antes do boa noite, ansioso por esse livro, que eu pretendo comprar alguns e mandar para Rizek, pro Lofredo. Como é o nome do André cara? Lofredo. Não, a Renata é da Fox. Renata? Que Renata? Renatinha Maurícia. Renata Maurícia Zandonaida. Prado. E não, esse. Mauro César Pereira. Kifuri. Judas Kifuri. Isso. Eu pretendo comprar esse livro e mas mandar não adianta. Ele. Não, mas é que eles vão ler e não vão entender. O problema é que eles sabem juntar letra, mas para entender... é difícil. Mas eles são intelectuais, de botar na prateleira, não lê nenhum. Ele compra, bota na prateleira para falar que é intelectual, mas não leram nenhum. Pois é, eles não entendem. Na estante fica lindo. Desejar boa noite à torcida tricolor, saudações, e domingo no Maracanã para incentivar, às vezes, o Fla-Flu, porque é um jogo que nós temos tudo para vencer. Eu venho de São Paulo, de manhã eu tô indo a São Paulo, eu volto só pro Fla-Flu. O boa noite do nosso querido mestre cervejeiro, ele vai dar sempre aquele beijo pra Lilian, aquela coisa toda. Não é Lilian, qual é o teu problema? Bom, então, aproveitando, um beijo pra Vivian, o amor da minha vida, pra Maria Eduarda, a minha filhotinha. Enfim, um beijo pra vocês, amo muito vocês, e saudações tricolores pra rapaziada.
Legal. Agora, boa noite do nosso querido convidado, Coronel Paulo Ricardo Paú. Antes de mais nada, parabéns pela iniciativa, Coronel. Eu acredito que o senhor é porta-voz de milhões de torcedores do Fluminense no Brasil e no mundo. Eu que agradeço a oportunidade e destacar 2 pontos aqui que eu deixei de falar. O primeiro exemplar do livro será encaminhado por SEDEX para o Ministério Público de São Paulo, né? Que maravilha. O primeiro exemplar, né, o exemplar 01, vamos dizer assim, né, vai ser encaminhado por SEDEX lá para o Dr. Senise, e também registrar que logo que nós descobrimos, né, que havia alguma coisa errada, eu fiz uma representação formal à Polícia Federal, ao Ministério Público Federal, ao Ministério Público do Rio de Janeiro e ao Ministério Público de São Paulo. Até falei por telefone com o Dr. Roberto Senise. Então, em nenhum momento esse livro é uma brincadeira, é uma revanche, é uma tentativa de menosprezar qualquer clube, muito pelo contrário. É uma busca da verdade, né? Nós temos que achar essa verdade. E saudações tricolores. Tá aí, o Coronel Paulo Ricardo Paú, mandando ver. Estamos ansiosos aqui para o lançamento do livro. Sestari, o homem do Minuto Tricolor dessa semana. E aí, Sestari? Mandar um abraço. Hoje é dia de coincidências, né? A gente está falando de coincidência. Eu vou mandar um beijo também para a coincidência maior da minha vida, a Alessandra. Né? Coincidência? Explica isso. Claro, porque ela, a minha esposa, né, coincidentemente, eu a conheci do lado da mesa de trabalho. Que maravilha. Olha que coincidência, né? Nem toda coincidência é para esconder o mundo, também é para liberar o amor. Você tem 2 chances de adivinhar onde eu conheci a minha esposa. Numa rádio. Não. Então foi no Maracanã. Só que você falou 2, né? Então eu cheguei na primeira. Final da Taça Rio de 2005, Fluminense 4, Flamengo 1. Não precisa dizer mais nada. Gol do Preto Casagrande, aquele de cobertura. Falei sobre esse jogo na TV Flu. Mais uma coincidência a gente lembrar disso numa semana. Pois é. Tem Fla-Flu. Exatamente. Quero deixar registrado aqui um abraço para os amigos do grupo do WhatsApp, o pessoal do PAF, Papo Aberto Futebol. O pessoal deve estar cornetando aqui, né, o tempo todo. E assim, renovar as esperanças. Quero ver todo mundo no Maracanã, porque é Fla-Flu. Ouviu, né, Paulo Roberto Andel? Paulo ouviu, Roberto, né, Lúcio Bairral? Alô, Marina, tá de olho aí também, né? Para todo mundo ir, todo mundo. É dia de Fla-Flu. O Renato também não foi no último jogo. Não, o doutor Renato também fez forfé. Pois é. Eles falam, o doutor Renato faz forfé porque é uma coisa mais elegante, né? Estaremos juntos lá, estaremos juntos. Grande abraço para toda a torcida tricolor. Encontro todo mundo no Maracanã, porque dia de Fla-Flu é dia da gente... É dia sagrado. É dia da gente dar aquela sapecada natural, né? Beleza. Precisa desses 3 pontos. Paulo Roberto Andel, seu boa noite, Paulão. Muita coisa para falar em pouco tempo, mas já começo logo demolidor. Eu queria saber aqui nessa mesa redonda de engraçados, quem é que já confirmou seu ingresso para Palmeiras e Fluminense na Allianz Arena no dia 14 de junho? Porque eu já estou confirmado. Queria saber se alguém vai, porque estão fazendo piadinha aqui de Maracanã, de Leba. Eu queria saber se alguém aqui vai. Porque eu já confirmei. Tá certo, mas eu não vou por uma causa justa. Tricoleba. É meu aniversário. Olha aí, hein? Olha aí, 42 anos de Cláudio Cote, muito bem vividos. Bom, é isso. Então estarei na Allianz Arena e aproveitando mandar um beijo para a minha amada Marina Oliveira, que está lá longe. Tá longe, a Marina tá longe demais, a Marina. Tá coincidentemente longe. É tudo uma coincidência enorme. A Marina tá séculos. E é o seguinte, pra gente fechar com bom humor, já agradecendo mais uma vez o Coronel Paú, fantástico aqui na sua explanação a respeito desse livro que a gente espera ardorosamente. Eu queria pedir desculpas ao pessoal que não deu tempo da gente fazer Caos do Flu hoje, motivo do programa ser mais extenso. A gente tinha que falar com o Daniel Cunha sobre a Flu Fest, também com o Coronel sobre o livro. O livro da Flamenguesa, a gente pode botar esse apelido assim. Mas volta na próxima semana, né? Volta o Caos do Flu, mas para os fãs, se quiserem, e aí, Cláudio Cote, você como líder da rádio determina, vocês querem ouvir Magalhães e remixes que vão ser gravados por Léo Prazeres no Panorama Trash em breve, anunciados ao público? Meu Deus do céu. Quer ouvir? Vamos ouvir, sim. Vamos ouvir. Mas na próxima semana, né? Não, agora já dá pra fazer uma palhinha. Mas ele não tá aqui, pô. Não, ele não tá, mas eu sou o back vocalista da banda, eu posso assumir os vocais na ausência dele. Eu faço a voz guia. Rapidinho. A voz guia é mais ou menos assim, né? Remix de Na Boquinha da Garrafa com o MC Magalhães. Então... Magalhães na boquinha da garrafa, César Maia na garrafa, Tinaram Black na boquinha da garrafa, quebrou a firma na garrafa. É isso.
Esse é o Paulo Roberto Handel. Continuário Blaze tá aí. Vamos terminando mais uma edição do programa do Panorama Tricolor aqui na Rádio Flu. Que maravilha. Um abraço pro nosso queridaço compositor dessa música, o grande MC Magalhães. Não, e o parceiro teu, Nossa, né? Também é teu parceiro. Não, meu parceiro é não. Teu parceiro. Eu não ando mal acompanhado. Anda, Léo Prazeres, nosso querido piloto que tá voando por aí, só dando papinho, mulher. Ainda bem, né? O homem que tem prazer até no nome. Eita. Beleza. Então vamos que vamos, galera. No oferecimento da Tribo 12, nessa tribo é o mundo, a Aplicanet transmissão de áudio e vídeo para a internet. Está terminando mais um programa do Panorama Tricolor na sua Rádio Flu. Saudações tricolores e até a próxima, se Deus quiser. Valeu, galera do Flusão! Até a próxima com mais um show de bola do tricolor mais charmoso do mundo!